Você já ouviu falar de Ena? Hope you don't mind, but could you tell me? Where the hell is the boss? Ou talvez essa aqui? I wanna go home. I don't like this party. I'm allergic to people. Admito que é bem diferente do que eu costumo desenhar, mas eu decidi pegar como um desafio. Primeiramente, eu não queria fazer só uma fanart simples de pegar personagem e desenhar no meu estilo. Eu decidi fazer uma cena em si que eu tinha visto e achei impecável. Então eu decidi transformar ela no meu estilo pra ver como que ia ficar o resultado. E pra início, né, eu já tinha preparado o esboço antes de começar a gravar pra poder ficar mais fácil e mais rápido, até porque esboço normalmente é bem bagunçado e todo colorido. Desenhando, eu comecei a comparar um pouco mais a aparência das duas e confesso que essa me agradou um pouco mais do que a anterior, afinal eu tenho um pouco de problema com tons saturados e o estilo anterior era um azul e um amarelo, ambos muito fortes. Claro que eram para representar bem a emoção de cada uma, mas nossa, em comparação a essa eu achei superior, por mais que eu ainda seja um pouco apegada com a Ena da série. I'm horrendously sorry. Um outro detalhe que eu acho interessante é que a roupa da primeira Ena, ela é baseada em um uniforme escolar peruano. Já essa segunda, ela parece ter uma vibe meio militar, só que ambas têm um design muito semelhante. Eu acho isso genial. Mas agora saindo um pouco da estética, sobre ambas, série e jogo. Ao mesmo tempo que parece o mesmo universo, também parece totalmente diferente. Tanto que a primeira temporada ela parecia muito mais estética de computador, tanto que tinha aquela teoria de que a Ena na verdade é um vírus ou coisa semelhante. Mas agora dá aquela sensação de que tem muito mais do que a gente estava pensando sobre essa série. Sem contar que é muito bom você ver algo que tem grande potencial ser visto. Afinal, seu estilo é muito único e marcante. E convenhamos, é bom às vezes você sair da bolha de mesmo tipo de personagem, mesmo estilo de desenho. Sem contar que todo o universo ele tem essa ideia de ser extremamente caótico e maluco, mas ao mesmo tempo é normal. É um misto de emoções isso. E eu amo o fato de que tem aquela coisa de você não precisar explicar tudo o que acontece, nem tudo lá tem um significado. Sinceramente, eu acho que essa forma deixa bem mais orgânica um projeto, pois sempre tem algumas histórias onde um personagem tá ali pra poder explicar. Tem até uns personagens que parecem um narrador, de tanto que fica explicando as coisas todas de um universo. E isso é até uma coisa que eu quero mudar, pois eu comecei a escrever um projeto e eu sinto que eu tenho que explicar tudo o que acontece nele, cada mínimo detalhe, tipo até uma florzinha que aparece na minha história, eu tenho uma explicação por trás do porquê que ela é assim. Uma outra coisa que eu gosto muito de Ena é o quão expressivo e bem animado é esse projeto. Eu tô aprendendo a animar agora. E toda vez que eu vejo qualquer frame animado, eu fico assim, ai, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Bem, agora voltando ao foco, que é o desenho, eu confesso que uma das coisas mais difíceis foi decidir qual desenhar, pois a Ana tem muitas versões, eu não sabia se eu desenhava a versão dela meio zumbizinha, aquela versão monstruosa. Mas quando eu vi esse frame, eu não resisti. Eu tinha que desenhar ele. Eu gostei tanto que eu nem decidi recriar ou fazer uma pose um pouco diferente ou algum ângulo diferente. Eu só queria poder ver essa cena em específica no meu traço. Eu não costumo ter uma única referência. Normalmente eu faço um amontoado de ideias e aí eu vou juntando elas. Então eu acabei demorando um pouquinho mais de tempo, pois eu ficava toda hora tendo que ir lá, olhar o desenho, depois eu ia, ajustava. Sem contar que eu gastei muito tempo fazendo a line art, pois como eu tô tentando priorizar uma pintura mais destacada, mais realista, ela tem que ser mais fininha, então eu acabei demorando muito tempo só pra poder fazer a line art do desenho. Mas eu gostei bastante de fazer essa line art e o rascunho, pois eu ainda sou uma iniciante na arte. Eu basicamente tô estudando agora, aprendendo as coisas, tô bem no comecinho. E uma delas é que eu tenho muita dificuldade em fazer pose dinâmica, pois eu ainda não acostumei com ele sendo
vamos dizer, estranho, né? Porque algumas poses elas não ficam tão bonitonas assim. E aí eu acabo ficando um pouco travada com esse tipo de coisa. Então foi uma experiência muito legal poder fazer esse desenho, principalmente porque ela tá mais inclinada e eu achei isso um charme. Eu sei que às vezes eu posso soar um pouco obcecada demais por arte. E eu realmente sou. Nossa, tem cada coisa, cada detalhezinho que eu olho e fico, meu Deus, isso é a coisa mais incrível que eu vi na minha vida inteira. Afinal, Ena é um dos projetos que me inspiram bastante. E eu até tava com um pouquinho de vergonha no começo de desenhar, porque eu ficava, nossa, e se eu estragar? Uma coisa que eu gosto tanto ficar tão ruim. Mas eu tive coragem e eu fiz. E finalmente concluindo lá em arte, chegamos na parte que basicamente carregou nas costas esse desenho. Sobre a pintura, eu não modifiquei as cores da personagem, muito menos o cenário, eu queria que ficasse o mais fiel possível, porém eu tinha que dar o meu toquezinho. Eu acabei focando bem mais na luz e sombra, eu queria deixar ela mais forte, principalmente porque a minha ideia principal era deixar um sol no fundo bem forte, bem radiante, vamos dizer assim. E para criar esse efeito de uma forma mais bonitinha, mais legal, eu fiz um degradê na sombra usando azul e roxo, pois como o sol vai estar dando aquele efeito alaranjado, isso vai dar um destaque a mais para personagem. Com isso, finalmente terminando a sombra, vamos para a parte que eu mais gosto, que é simplesmente a iluminação do desenho. Obviamente eu usei os tons laranja e amarelo para poder fazer essa iluminação. Eu também fiz aquela pilha de balas que ela tá em cima, porém eu não notei que eu não estava gravando, então eu fiz tudo aquilo no off. E também fiz as balas que estão caindo. Nem preciso dizer que foi um saco fazer uma a uma, mas uma das coisas que eu mais me impressionei de ter feito foi o cenário, porque eu queria deixar uma ideia de que ele fosse pincelado. Então eu acabei usando uns pincéis para poder deixar esse aspecto e sinceramente eu acho que foi o que deu o tchan nesse desenho. Fiz umas torres quebradas flutuando para poder dar um foquinho a mais também e deixar não tão jogado um monte de mancha de cor basicamente. E finalmente chegando no meu tão aclamado solzinho. Eu ia fazer ele dentro do desenho, mas eu percebi que tava com tanta coisa no fundo que eu achei melhor só deixar a luz invadindo do que realmente desenhar o sol no desenho. Bem, eu não costumo desenhar muito desenhos mais saturados, porém eu sinto que fazendo esse estilo combinou pra caramba com a cena e pra mim é um dos desenhos que eu mais gosto. E dando uns toques finais, a arte ficou desse jeitinho aqui. Pra mim foi uma experiência e tanto, e espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu gostei desse desenho. E se você tem interesse no meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui e comentar o que você achou. É isso e até a próxima.